Aleluias. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma terça profética, um culto de ensino, um culto que Deus traz a presença da palavra sobre os nossos corações, transformando e mudando o nosso viver, o nosso falar e receber direção de Deus. Eu gostaria muito que você abrisse a tua palavra no livro de Jonas, capítulo 1, livro de Jonas, capítulo 1, versos 1. Quero cumprimentar também essa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal da TV Assembleia de Israel. Que Deus abençoe vocês com toda sorte de graça, toda sorte de bênção e toda sorte de honra. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre ti em nome de Jesus. Enquanto você abre a tua palavra, eu quero já liberar uma palavra profética sobre a tua vida, já de cara, assim, de começo. Deus vai transformar pessoas pequenas em grandes testemunhos. Quando você diminui o seu eu diante de Deus, Deus eleva você a um patamar muito alto. Deus te coloca numa posição muito grande. Eu tenho muito medo da pessoa que sempre fala eu tenho medo disso, né? E dentro da igreja, porque conhece a palavra de Deus, é Deus que faz sobre nós. Vamos ficar sobre os nossos pés em reverência à palavra. Livro de Jonas, capítulo 1, versos 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Coloque a sua Bíblia aberta sobre a tua cadeira e vamos orar. Grandioso e eterno Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui buscando a tua face, buscando o teu Espírito, buscando comunhão com o Senhor. A palavra que o Senhor nos entregou hoje, Senhor, é uma palavra que veio de encontro para edificar as nossas vidas, alicerçar-nos diante de ti, Senhor, com toda sorte de vitória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero clamar nesse momento sobre cada oração que está sendo feita junto nesse momento aqui na igreja, ou no hospital, ou, Senhor Deus, num leito, ou meu Pai, onde estiver chegando essa transmissão nesse momento, Pai, coloca as mãos lá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Pai, que a bênção do Senhor está sobre nós. Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua presença, o teu Espírito e a tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar no nome de Jesus. Deixa eu falar com vocês aqui, preste atenção. Quem tem uma palavra de Deus na sua vida? Quem tem uma promessa de Deus na sua vida? Quem tem algo de Deus sobre você? E por que que muitas vezes não está acontecendo? Deus hoje falou algo muito forte ao meu coração, de um sintoma que muito povo de Deus tem deixado de escutar, e deixado de viver esse excepcional de Deus. Abra a tua palavra comigo em Gênesis, o primeiro livro da tua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versos 1. Gênesis capítulo 12, versos 1. Preste atenção nesse texto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai
para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção, Deus fala: sai da tua parentela e do teu pai. Parentela não é a família. Parentela são as pessoas próximas a você, primos, sobrinhos, irmãos. Quando Deus fala para Abraão sair, Ele está dizendo: olha, para mim fazer algo na tua vida, você tem que sair e deixar tudo. Você tem que viver algo novo. Pega a sua esposa, fala comigo: o meu cônjuge é a minha família. Deus não quebra princípios. A partir do momento que você casou, seu pai, sua mãe se torna-se parentela. Então você tem que entender o que Deus está falando aqui nesse momento. Tem muitas pessoas que estão bloqueando na sua vida algo que Deus já determinou, porque não escutou a voz de Deus e não seguiu perfeitamente naquilo que Deus falou. Quantas pessoas deixam no meio caminho os detalhes que Deus falou com eles? Deus, Ele quer trazer a provisão dos céus com vocês, sobre mim, mas Ele quer que você se livra das coisas que você muitas vezes entende como alicerce na sua vida. Você tem que entender que Deus é o alicerce sobre ti, e quando Ele fala algo contigo, Ele está pedindo que você entenda que você tem que fazer nos detalhes. Ele não quer que você interprete, Ele não quer que você tenha o seu entendimento. Se Deus falou algo com você, é porque Ele tem algo contigo. Você já vem agradando Ele, você já tem um coração bom, você já está fazendo a vontade dEle. É lógico que tem pessoas que também interpretam errado. É lógico que tem pessoas que acham que Satanás está falando e acha que é Deus, mas aí já é outro assunto. Mas quando Deus fala algo contigo, faça nos detalhes. Você tem que prestar atenção naquilo que Deus fala com você. Quando Jonas recebe uma direção de Deus, ele faz aquilo que não era o que Deus tinha determinado. Quando Abraão fala com Deus, fala com Abraão: olha, eu vou te dar uma grande nação, eu vou abençoar, eu vou fazer algo grande na sua vida, mas deixa a tua parentela. Deus pediu algo para ele, e o que Abraão faz? Leva Ló, seu sobrinho. Mas qual é o problema? Qual é o problema de levar Ló? Qual é o problema de carregar Ló? Fala comigo: Deus não falou para levar. Ué, mas se eu vou ser abençoado, eu vou abençoar ele também é filho de Deus. Deus não falou para ele levar. Não coloque ponto e vírgula onde Deus não colocou. Deus fala com Abraão, e Abraão sai mesmo no meio da parentela dele, só que ele sai fazendo algo errado. E sabe o que acontece? O silêncio de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Tem muita gente dentro da igreja e vivendo um silêncio de Deus na sua vida. Tem muita gente fazendo campanha e vivendo um silêncio de Deus. E como é que você está dentro da igreja e não está escutando a voz de Deus? Mas bispo, eu não estou pecando, eu estou sendo fiel no dízimo, fiel na oferta, eu estou fazendo os princípios de Deus. Talvez você deixou algo passar no que Deus falou com você. E quando Deus não fala, quando Deus fica em silêncio, os nossos caminhos ficam pesados, ficam difíceis, e a nossa fé começa a ser abalada.
Deus conversa com Jonas, Deus fala com Jonas. Se você pegar no capítulo 1, você vai ver Deus falando com ele: Jonas, filho de Amitai, vai para a terra que eu ordeno hoje. Se Deus falou com ele para onde ele era para ele ir, para Nínive, é porque Deus ia dar livramento para ele lá. Mas ele olhou o ambiente, ele colocou o mérito da situação, ele trouxe algo para dentro dele que contaminou, que não podia. Quando Deus falou algo com você, é algo muito fora das coisas normais, porque Deus não é normal, Deus ele é fora da normalidade dos homens. Deus ele disse: haja luz e houve luz. O homem, para tentar fazer uma luz acender, demorou milhares de anos, e Deus só falou uma palavra: é fora. Quando Deus fala com você, é fora do entendimento dos homens. E não existe profeta maior ou profeta menor. Deus fala com cada um. O seu posicionamento é que faz você se tornar uma pessoa diferente. As pessoas às vezes veem o livro de Jonas e falam assim: o profeta é menor, mas é profeta menor por causa da questão de livros. Daniel não é maior que Jonas, porque tem 14 livros. Oséias não é maior do que Jonas, porque tem 12 livros. São estratégias de Deus com cada um, e cada um Deus falou de um jeito. Mas Deus dá livramento a todos, Deus dá direção a todos. E essa noite Deus está aqui dando direção para você, falando para você aonde é que você se perdeu. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de aonde você se perdeu, na direção que Deus traçou para a sua vida. Está na hora de relembrar o que Deus falou com você, aquilo que você trouxe a mais ou aquilo que você tirou. As coisas com Deus, elas têm que ser pontuais. As coisas de Deus, elas são movidas em detalhes. Qual era o problema de Deus permitir Abraão levar Ló? Ló era um cara temente a Deus, Ló era um cara que servia a Deus. Fala comigo, mas Deus, fala comigo, mas Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Deus já sabia que ia haver brigas entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Abraão está olhando aqui, Deus está olhando lá. Tem muita gente que está aqui nesse momento olhando aqui. Ai, Deus faz. E Deus está falando assim: o caminho que eu tracei para você não é esse. Você acrescentou ou você tirou. Deus, quando ele fala com Jonas, ele fala: Jonas, aquela terra está carregada de pecado, eu quero que você vá lá. Quem sou eu na fila do pão? Quando Deus declara algo sobre você, é porque você tem capacidade de alcançar. Fala comigo, se Deus falou algo comigo, é porque eu tenho capacidade de alcançar. Deus, ele dá as direções na palavra dele sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós queremos tirar: não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu não vou, isso aqui eu vou. Tem pessoas aqui dentro da igreja que Deus já falou: olha, não quero que você trabalhe no sábado, eu quero que você faça o sabate. Tem outras pessoas que Deus não falou, mas aí ela vê a necessidade dela e começa a fazer no sábado, começa a trabalhar no sábado. Sabe por quê? Sábado vai ser o melhor dia do movimento na vida dela, o melhor dia dela ganhar o dinheiro. E Deus não é contra você ganhar o dinheiro, mas Deus, ele quer te ensinar a você depender dele. Quando Jonas entra no barco em direção a Tarsis, Deus
fecha os lábios, Deus não fala mais nada com ele. Deus não olha e fala assim: está vendo, Jonas, você entrou em um barco para Tarsis. Deus não falou para Abraão: está vendo, Abraão, você foi pegar o Ló para carregar, olha a sua vida, o que virou. Deus fica em... Quando Deus está em silêncio, nem sempre é pecado, é a decisão que você trouxe ou tirou por conta própria daquilo que Deus falou com você. O maior segredo de um homem, de uma mulher de Deus ser abençoado, é acrescentar ou tirar algo que Deus está falando com ele. Quantas vezes Deus fala na palavra comigo, e eu vou repassar para aquela pessoa, a pessoa: não é assim não, não é desse jeito não, não senti isso não. Sabe por quê? Porque sempre Deus vai falar em algo que você está deixando de fazer, ou está fazendo em excesso. Deus sempre quer ajustar algo do jeito que Ele quer. Fala comigo: Deus não me quer pela metade, Ele me quer por inteiro. Ele quer eu entregue na vida dele por inteiro. Ele quer eu entregue no coração dele por inteiro. Ele quer eu lançando o meu coração e o meu viver, o meu respirar, tudo por ele. Tem muita gente dentro da igreja frustrada, sabe por quê? Porque já recebeu palavra de provisão, já recebeu palavra dos céus, já recebeu palavras de bênção, palavras maravilhosas, mas a vida continua do mesmo jeito ou pior. Abraão continuou do mesmo jeito, Jonas entrou numa tempestade. Cada um Deus trata de um jeito. Como é que está a sua vida? Aonde você está errando? Bispo, eu não estou errando, eu estou andando certo nos caminhos de Deus. Então por que a bênção não está descendo? Será que Deus fechou os céus sobre você? Ou será que você está fazendo algo por conta própria que está atrapalhando aquilo que Deus falou com você? Quantas pessoas elege ou tira da sua vida aquilo que Deus trouxe para abençoar? Eu já vi pessoas se aproximar de mim, ser abençoado muito rápido. Por quê? Porque eu sou um homem de Deus, eu carrego algo de Deus que transmite para as pessoas. Tanto é que muitas pessoas se aproximam de mim porque sempre quer algo. Mas eu já vi também pessoas se retirar perto de mim e a vida desandar. Eu já tive experiência de deixar de fazer aquilo que Deus falou comigo, e minha vida virar uma bagunça. E eu já tive experiência debaixo de chuva e escutar a voz de Deus: vai orar no monte. Eu com a perna quebrada, com um fixador na perna, e aonde eu morava era uma areia. Se eu subir no monte com essa perna quebrada, com esse fixador na perna, ia dar uma infecção muito grave. Mas Deus falou: vá para o monte. Eu não olhei a chuva, eu não olhei a tempestade, eu entrei dentro do carro e fui. Quando eu cheguei lá naquele monte, lá em São Luís do Maranhão, em cima da duna, eu falei: Senhor, eu cheguei aonde o Senhor queria que eu chegasse, e eu vou descer, mas o Senhor sabe que essa chuva com essa terra vai gerar uma infecção na minha perna. E Deus falou assim: profetiza sobre a chuva. Eu levantei a mão e comecei a profetizar. Loucura, mas eu estava fazendo aquilo que Deus quis. Eu levantei a mão e começou a profetizar. Era meia-noite, era virada do dia 12 para o dia 13 de dezembro, o meu aniversário. Deu um vento muito forte lá em cima, um vento muito forte que o meu carro balançava. E quando eu olho para o céu, tinha um arco-íris em volta da lua.
E eu conseguia ver a lua, porque quando está chovendo você não vê lua. E ali estava a lua, um arco-íris em volta. Chovia à minha direita, chovia à minha esquerda, chovia à minha frente, chovia às minhas costas. Mas aonde eu estava não estava chovendo. Porque aquele que falou com você, se você entender, ele vai fazer sinais e maravilhas te alcançar. Seja coerente com aquilo que Deus está falando. Seja uma pessoa que entende aquilo que Deus está falando. E não confunda a tua mente. O inimigo imita as coisas de Deus para confundir crentes fracos. Ontem era dia de começo do Rosh Hashanah. São 10 dias que antecede o dia do Yom Kippur. O que é o dia do Yom Kippur? O dia que Deus desce na terra para espiar a terra. Um dia do ano, Deus desce na terra. Está lá em Levíticos. E é o dia do perdão. Ah, bispo, é uma festa judaica. É. Mas eu não sou judeu. Mas é a palavra de Deus sobre todos. Ah, então eu não participo da festa judaica porque eu não concordo com a festa judaica. Então corta a Páscoa. Não celebre a Páscoa, porque a Páscoa também é uma festa judaica que Jesus participava todo o tempo, todos os anos. E aí ontem era o dia de comer a maçã com mel. E as pessoas, isso é coisa que cigano faz. Era dia de comer romã. Ah, isso aí é bruxaria. Não está na palavra, não está na direção de Deus. Por que que eu não vou fazer? Ah, porque eu não acredito nisso. Então você está cortando a Bíblia do jeito que você quer. Você está trazendo o entendimento do jeito que você quer. Você está vivendo ao seu modo e o seu entendimento. A Deus usa a palavra dele para nos orientar. Deus, ele nos leva a caminhos que nós não entendemos. Por isso que ele é Deus, para ensinar que ele está direcionando, e nós somos servos dele, que nós somos filhos, que nós temos fé naquilo que ele fala na terra, que nós acreditamos. Quando você acredita naquilo que Deus fala e começa a fazer como Deus tem determinado, a voz de Deus sempre vai estar falando no seu coração. Não acrescente nem tire, não aumenta nem diminui. Sirva ao Senhor. Quando Jonas está na tempestade, ele está dormindo. Os marinheiros do barco começam a clamar aos seus deuses, e as primeiras coisas que aqueles marinheiros fazem é jogar as mercadorias que estavam dentro do navio ao mar, para aliviar o navio, para o navio não afundar no meio da tempestade. Quem não anda com Deus, o primeiro passo que ele faz é jogar suas pérolas preciosas aos porcos. Quem acrescenta algo na vida que não é de Deus e que Deus não direcionou para você, vai jogar o seu patrimônio, o seu relacionamento, a sua família. As trevas. Bispo, olha o absurdo que um demônio fala na cabeça de uma mulher. Eu estava em São Paulo agora, e uma mulher falando com um rapaz tentando conquistar ele todo o tempo, e ela dizendo tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e eu vendo só o espírito da mentira e da sedução, e ela falando de Deus.
Ela falava de Deus numa facilidade, só que tudo era um espírito de engano. Deus deu foi para nós usarmos. Eu estou falando de relação sexual. Deus disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. As pessoas gostam de pegar versículos, textos bíblicos e traduzir a forma que serve melhor para eles. Ela esqueceu que Deus falou assim: um homem tem a sua mulher e a sua mulher tem o seu homem. Que a aliança que Deus une, homem não quebra, mas acha melhor interpretar do jeito que ela quer. Perguntem como é que é a vida dela. Miserável. E eu fiz uma prova com Deus: Senhor, quer que eu fale com ela, Pai? E Deus: quero. Então o Senhor tira todo mundo de dentro do restaurante, porque eu vou saber que é o Senhor que está falando comigo. Meu irmão, não foi 3 minutos, foi uma petição de conta lá, garçom levando conta para lá, para cá. Quem ficou dentro do restaurante? Eu, a minha esposa e esse casal lá no fundo. Aí ela foi pagar a conta. Quando ela foi levantar para sair, a única porta que estava aberta é a que passava de frente da minha mesa. Eu botei a mão nela e falei assim: não acrescente nada aonde Deus não acrescentou. Não fale aquilo que você não tem domínio. O homem era evangélico, ela não, mas ela queria ter ele. Não engane, gente. Não acrescente na tua vida aquilo que não é da presença e da vontade de Deus para você. Deus falou às filhas dela, Deus revelou ela assim, que ela começou a chorar dentro do restaurante, e chorava que assustava. Um homem olhando assim para ela, me perguntou: de onde que saiu? Eu falei assim: de Anápolis. Você conhece ela? Não, mas eu tenho um Deus que conhece todas as coisas. Você tem que entender que aonde você está indo ou deixando de ir, Deus está te vendo. Deus está ali olhando. E sabe quando é que Deus volta a falar com Jonas? Quando ele está lá no fundo da barriga da baleia e orando. Deus só vai voltar a falar com o crente quando ele entender que ele não pode acrescentar e nem tirar nada daquilo que Deus está falando com ele. Tem muita gente bloqueando algo na sua vida, na vida dele, porque tem acrescentado ou tirado daquilo que Deus tem dado direção, através dos homens de Deus, através da direção de Deus, através da palavra de Deus, porque acha melhor ser desse jeito. Eu sou assim, nasci assim, você assim. E aí Jesus é carpinteiro. Pau que nasce torto não morre torto. Ei, escuta o que eu vou falar com você. Depois que os marinheiros jogaram todas as mercadorias, todos os seus alimentos ao mar, porque é assim, toda vez que você acrescenta algo ou tira algo que Deus não está nisso, você começa a jogar as coisas que Deus entregou nas suas mãos fora. Casamento vai embora, relacionamento vai embora, dinheiro vai embora, saúde vai embora. É impressionante isso. Quando eles jogam tudo ao mar e a tempestade não cessou, eles vão acordar. Jonas, você não vai acordar? Você é o único que está dentro dessa tempestade e não está falando com o seu Deus? Ele fala: é porque eu estou aqui. Pessoa que anda fora daquilo que Deus falou e aproxima de alguém, vai trazer tempestade para você. Por isso que você tem que ser seleto com aquilo que você põe perto de você, aquele que você contrata para trabalhar com você, aquele que você põe para escutar aquilo que Deus tem dito a você. Você começou a trazer pessoa que está acrescentando ou tirando coisa de Deus, você pode ter certeza, a sua vida vai virar uma tempestade junto. Não estou falando para você não se relacionar com ninguém, eu estou dizendo o que você pode confiar e o que você não pode falar.
aquilo que você tem que saber segurar a tua língua, saber o que vai falar, e saber o que você vai abrir o teu coração. Muitas pessoas preferem escutar o teu choro e dizer que Deus vai te ajudar, mas quando você começar a voar, as pedradas vêm, e o seu coração tem que estar liberado para isso. É para todos, é para todos. Abra comigo em Gênesis capítulo 13, versos 14. Gênesis capítulo 13, versos 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Fala comigo, Deus só vai voltar a falar com Abraão depois que Ló sai do lado dele. Ló era um cara bom, mas não devia estar ali do lado de Abraão, não devia estar ali perto dele. Ei, não insista em andar com pessoas que não absorvem a palavra de Deus, que tenha resistência à palavra de Deus, à profecia e os livramentos de Deus. Ontem eu escutei ontem, eu escutei a pessoa dando um testemunho de uma cura do câncer, e um parente dela chegou, crente, e disse: será que os médicos não erraram nos exames lá atrás? Crente, não é o título de crente que faz a virada da tua vida. O que faz a virada da tua vida é andar segundo aquilo que Deus tem falado com você. E Ele fala com cada um. Ele fala com cada um. Nós temos que aprender a afastar pessoas que andam acrescentando ou tirando algo de Deus na vida delas. Eu estou tomando muito cuidado com isso ultimamente. Eu dou o conselho, a pessoa não quer escutar, vai. Eu oriento, a pessoa não quer seguir, vai. Eu tenho certeza que depois vai voltar me dizendo: se eu tivesse escutado lá atrás, eu não tinha passado pela barriga da baleia. Quando Ló sai de perto de Abraão, Deus fala com ele: aonde você olhar aí, será teu e prosperará. Ló pegou o jardim do Éden. Ló pegou o melhor que os seus olhos enxergavam. Abraão ficou no deserto, só que agora Abraão está andando segundo a palavra de Deus lá atrás. Aonde Ló escolheu? Sodoma e Gomorra. E Deus depois vem com fogo para destruir. Aonde Abraão ficou? Que ele não escolheu, ele ficou. Deserto. E a palavra de Deus diz que ele prosperou 30, 60 e 100 por um. Fala comigo, andar na palavra de Deus é viver milagres todos os dias na minha vida. Quem está recebendo isso aqui essa noite? Quem está recebendo essa palavra? Quem está olhando para dentro de si próprio e está dizendo: eu tenho que escutar isso aqui hoje mesmo, eu tenho que mudar isso aqui hoje mesmo. Andar com Deus não é andar na normalidade, porque toda pessoa normal ia escolher Sodoma e Gomorra, porque era lindo, era o jardim do Éden. Mas aquele que anda com Deus, ainda que ele passe no vale da morte, mal nenhum o atingirá. Você não vai conseguir agradar todas as pessoas. Não fique preocupado achando que você vai ajudar todo mundo, que você não vai ter essa capacidade. Não fique pensando também que você
não vai ser criticado, que você não vai ser difamado. Quando você começa a andar nos caminhos de Deus, sempre vai surgir rebelião perto de você, mas não contamine o seu coração, porque Deus não está na rebelião. Quando você começa a andar com Deus, parentes começam a se levantar contra a igreja. Nossa, vai ficar um crente chato, agora quer dar dinheiro para pastor. Mas não contamine o seu coração, porque a boca daquele que fala isso contigo não é ele, é o inimigo. Não contamine o seu coração. Quando você começa a andar nos caminhos de Deus, Deus começa a fazer um limpa na sua vida. Então deixa Deus tirar aquilo que tem que tirar. Deixa aí. Para que você quer aprender isso na sua vida? Fala comigo. Deus só falou com Abraão quando ele deixou Ló ir. É deixar Ló ir. Mas Ló é o cara companheiro de Abraão. Deixa aí. Deixa aí. Quando você começa a andar debaixo da vontade de Deus, muitas conversas já não cabem perto de você. E não é que você vai ser mal educado, é porque aquilo ali vai só trazendo pontos e vírgulas dentro de você que não mexe mais na sua estrutura. Joga isso fora. Quando você começa a andar nos caminhos de Deus e na vontade de Deus, pessoas começam a se levantar contra você, e outras pessoas fracas também, acompanharão aqueles que estão se levantando contra você. Tenha discernimento, essa é a palavra, tenha discernimento, para entender o que Deus está fazendo na sua vida, quando você está andando com Deus, quando você está caminhando com Deus. Se afaste daquilo que não é de Deus, se afasta daquilo que não é do Senhor, se afasta daquilo que Deus está trazendo para a sua vida, e que está gerando resistência contra aquilo que Deus falou com você. Seja sensível, seja uma pessoa madura para obedecer a palavra de Deus, e se afasta daquela pessoa que gera resistência, porque a pessoa que gera resistência perto de você vai trazer tempestade para você. Pessoa que não quer andar segundo a vontade de Deus vai trazer sobre você tempestades. Fala comigo, eu profetizo no nome de Jesus que a tempestade não vai me alcançar, porque a graça de Deus está falando comigo essa noite em nome de Jesus Cristo. Ei, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu tiro todo medo, eu tiro todo medo de liberar pessoas da minha vida, de afastar daquilo que Deus falou que é para me afastar. Eu não tenho medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Eu não preciso de homens, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da presença de Deus, eu preciso da comunhão dos céus, em nome de Jesus. Eu conheço líderes espirituais que a vida está por água abaixo, porque estão presos às pessoas que traz dinheiro para dentro da igreja. E muitas vezes Deus diz: não, aquele lá já chegou. Salomão, um dos caras mais sábios da Bíblia e de todo o universo, escreve na sua velhice Eclesiastes capítulo 3, e em versos 2 diz: há um tempo determinado para tudo nessa vida. Tem pessoas que vai aproximar de você, vai te abençoar,
mas depois vai chegar o momento deles irem. Deixa ir. Não retenha, não segure aquilo que Deus já liberou. Samuel está orando por Saul. Deus olha para Samuel e fala assim: por que você tanto clama por ele, aonde eu já não estou mais? Toma cuidado, não traga tempestade para a sua vida. Tem pessoas que trazem pessoas para dentro da igreja, e tem que trazer mesmo, porque aqui é o lugar de libertação, de crescer. Mas quando você trouxe para a igreja, você só orienta: vai para a igreja, esteja na igreja, sirva na igreja. Você não tem que entrar no particular da pessoa, porque aquela pessoa vai levantar contra você e vai te deixar numa posição delicada na sua vida. Você só é um canal. Você só é um canal. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. E aí quando você quer fazer a obra, é a hora que o inimigo levanta contra você, e você vai ficar envergonhado, chorando e angustiado no seu coração. Fala comigo: eu sou o canal de bênção, mas a provisão vem dos céus. A provisão vem de Deus. Deus trouxe essa palavra hoje aqui para abrir os seus olhos, que muitas vezes ninguém te ensina como sair de uma tempestade. Tem gente que está preso na tempestade e não entende que a pessoa que está do seu lado é resistente aos ensinamentos de Deus. Essa pessoa é problema. Eu sou muito preocupado com pessoas que julgam demais, que criticam demais. Você pode perceber que eu não tenho um relacionamento com esse tipo de pessoas. Pessoas que falam demais. Provérbios diz que o sábio é o que cala, mesmo ele estando certo. Provérbios também diz que o tolo calado passa-se por sábio. Então eu entendo que eu tenho que ser medido e comedido naquilo que eu vou falar, para que a tempestade não me alcance, para que as contendas não me alcancem. Eu tenho que discernir quando é voz de Deus em alguém e quando é a voz do inimigo de alguém, e isso é muito fácil de discernir. Ele sempre vai se levantar com aquilo que está sendo provisão na vida dele. Se você está sendo profeta na vida de alguém, e aquela pessoa se levantar contra o profeta, você pode ter certeza que aquela pessoa nunca vai viver uma tranquilidade no seu coração. E para encerrar, nessa noite, você vai declarar que essa é a noite da experiência do sobrenatural de Deus na sua vida, com o melhor de Deus. Você vai dizer: Senhor, tira as travas dos meus olhos, não dos outros, é do meu, é de mim. Antigamente todo mundo que fazia um convite para me pregar, eu ia. Tinha vez que eu subia no altar que no outro dia eu não conseguia ficar de pé. Teve uma vez que eu subi no altar que as minhas pernas se encheram de feridas. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Só que eu não entendia que muitas vezes Deus não estava naquele ambiente. Mas é igreja, é altar. Mas pessoas distantes de Deus, mesmo dizendo que é de Deus e estando distante de Deus, e você se aproxima, as tempestades te alcançam. Teve uma vez que eu fui pregar num grande culto, e muita gente, e Deus me usou de uma forma poderosa aquela noite. Teve até uma senhora que usava aparelho de ouvido, ela tirou e começou a escutar perfeitamente. Fiquei muito feliz.
Mas eu fiquei uma semana de cama. E na minha mente, é porque eu fui usado, é o preço que eu pago. Depois chegou um profeta de Deus e falou assim: você subiu num lugar que é onde eu não queria que você estivesse. Mas eu operei lá no nome de Jesus, Deus fez. Em misericórdia pelo seu chamado. Mas o preço que você está pagando é porque você subiu aonde você não devia estar. Eu quase suicidei, de tanta opressão, de tanta tristeza, de tanta angústia, e a minha cabeça deu um nó. E aí eu fiz essa oração que nós vamos fazer essa noite: tira as travas dos meus olhos, deixa eu enxergar a direção que o Senhor fala comigo. E aí Deus começou a limpar, e eu fiquei de pé, e Deus foi liberando, e as coisas voltaram. A palavra de Deus diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Tira as traves dos seus olhos. O inimigo veio matar, roubar e destruir. E para isso acontecer, ele chega na sorratina. Ele não chega dizendo para você: sou Satanás. Não, sou eu que tenho que ter o entendimento, sou eu que tenho que ter conhecimento, sou eu que tenho que carregar a palavra no meu coração, sou eu que tenho que ter o joelho dobrado em jejum e em orações. Porque quando o inimigo abre o lábio, logo, quando você está sem as traves nos olhos e entregue na presença de Deus, o seu ouvido começa a soar algo diferente. Dentro de você parece que sai algo de você. Se você é muito cheio de Deus e uma pessoa chega gritando perto de você, parece que sai o Espírito Santo. Pessoas de contenda, o Espírito afasta de você, e aí você começa a prestar atenção: opa, deixa eu tomar cuidado aqui. Perdoa aqueles todos que têm que ser perdoados, isso é lógico, mas não traga para dentro de você aquilo que Deus não pôs. Nós não somos Jesus para suportar as dores das traições. Jesus é o único que tem a capacidade de multiplicar os pães, os peixes para 5.000 homens, e não é só isso, libertar, curar e fazer maravilhas, e 3 dias depois escutar: crucificam. E lá naquela cruz, com todas as dores, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é o único. Nós não conseguimos ter essa glória. Então é melhor você tirar a trave dos seus olhos, encher do Espírito Santo, fazer a obra, fazer a vontade de Deus, mas tudo com medida, discernimento e graça de Deus. Porque tem certas feridas que recaem sobre nós, que nos afasta completamente da presença de Deus. Altar, você, líder da sua casa, pai, mãe, tudo isso te alcança. Você investe tantas vezes em uma pessoa e a pessoa vira as costas e fala: chegou o meu tempo, tem que ir. Deus não está nem naquilo. E aí você fica triste. Hoje, graças a Deus, meu coração é sarado, mas eu já sofri muito com isso. Já sofri demais, de gastar tempo, gastar dinheiro, tentando ajudar, e depois a pessoa te vira e vai embora, e muitas vezes ainda leva mais um tanto de gente, ainda fala mal de você. É por isso que hoje eu tenho essa visão de Deus. É por isso que Abraão ficou muito tempo sem ter o seu Isaac, porque Ló estava do lado. É por isso que Jonas deixou de reconhecer um ambiente profético muito grande na vida dele, porque ele entrou no lugar onde ele não deveria entrar. Fica sobre seus pés.
Deus não deixou de cumprir a promessa dele sobre Abraão, mas ele só começou a cumprir a promessa dele sobre Abraão quando Abraão entendeu que ele tinha que sair daquele ambiente. Deus é mau? Não, mas Ele sabe e reconhece o que vai acontecer amanhã, aonde você não reconhece. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, que agora vai começar a acontecer uma liberação no mundo espiritual muito forte em cima da tua vida. Esses dias eu estava tão ruim que eu começava a ler a Bíblia e eu dormia, tanta opressão. E aí Deus trouxe a palavra no meu coração novamente. Está deixando chegar perto aquilo que não é meu. Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma direção sobre a tua vida, mas Ele requer você por inteiro. Ele não quer que você acrescente nada. Ele não quer que você coloque nada mais e nada menos daquilo que Ele pediu para você. Não tenta interpretar do seu jeito. Só escute a palavra e faça. Oh Espírito Santo, Deus, a tua misericórdia está sobre nós. Perdoa-nos aonde falhamos, perdoa aonde nós retrocedemos, perdoa, Senhor Deus, aonde acrescentamos, aonde o nosso eu entrou dominando, porque há um novo tempo preparado sobre nós, e esse ano é um ano profético, e esse é um ano que o Senhor opera sinais e maravilhas, esse é um ano que o Senhor derrama a porção dobrada dos céus, esse é um ano que as portas se abrem sobre nós. Oh Deus, oh Espírito Santo, oh Deus glorioso, começa a derramar a tua chuva seródia, a chuva de bênção. Nós estamos aqui, Senhor, para obedecer, para seguir e para escutar a tua orientação. Transforma as nossas vidas, transforma o nosso interior, que nós possamos ser servos todos os dias, que nós possamos ser alimentados todos os dias, que nós possamos, Pai, ser transformados e trabalhados pela tua presença todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, começa a responder com fogo aqui essa noite. Responda com fogo sobre o teu povo, responda com fogo, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus, o Senhor é o Deus que acrescenta graça sobre aqueles que te escutam. O Senhor é Deus que acrescenta misericórdia sobre aqueles que andam segundo a tua direção. O Senhor é Deus. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. É um novo tempo alcançando as nossas vidas aqui essa noite. Deus, peço-te para eu profetizar e determinar que a partir de hoje sobre a tua vida vai começar a acontecer sinais e maravilhas. Milagres vão fluir sobre ti, bênçãos vão ser derramadas sobre ti. Oh, aquele que escuta e obedece alcança e vive o sobrenatural.
sejam ministrados pela provisão dos céus. Deus vai honrar aonde você não enxerga a possibilidade. Deus vai construir aonde você não tem força. Deus vai fazer em ambientes curas e maravilhas aonde já deram morte. Deus vai fazer na tua vida. Deus tem falado, tem chegado o tempo do avivamento dos sinais e maravilhas. O avivamento acontece através de sinais, através de maravilha, e Deus vai usar você para ser o testemunho da glória dele. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. A providência dos céus desce sobre ti. A glória de Deus é manifestada dentro da tua família. Deus está entrando com uma provisão maravilhosa. Deus está derramando porção dobrada. Deus está operando, e Deus operando, quem pode parar? Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Eu creio. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Ei, está muito forte a presença de Deus aqui essa noite. Deus vai te surpreender. A humilhação que você está carregando vai se transformar em um grande testemunho de porção dobrada. Humilhai-vos diante de Deus, clamai na presença de Deus, e Ele escutará e te responderá. Seja fiel com o Senhor. Você não é maior que Deus para decidir o que você faz ou deixa de fazer. E quando você começa a fazer aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, Ele se cala. Por isso que Deus tem ficado em silêncio com muitas pessoas, e as pessoas olhando, mas eu não estou pecando mais. Mas é porque o meu eu está dominando, aonde Deus não permite que você domine. Seja sensível e cheio do discernimento do Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém.